Bom sábado, queridos irmãos. Que bom que você está aqui para mais um culto de honra e adoração a nosso Deus. Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando e logo, logo iremos nos reunir novamente na igreja, hein? Então fiquem em paz que logo, logo estaremos juntos. Eu gostaria de compartilhar um versículo bíblico com vocês neste momento. Ele se encontra em São Mateus, capítulo 17, versículo 20. E diz assim: E disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui e para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Então que tenhamos sempre essa promessa em nossas vidas. Vamos orar neste momento? Querido Deus, muito obrigado, Pai, por este sábado. Agradecemos pela vida, pela saúde. Muito obrigado pela escola sabatina que tivemos, muito proveitosa, Pai, e que possamos estar sempre aprendendo mais e mais sobre Ti. Agora viemos te pedir por este culto, que tudo seja para a sua honra e sua glória, Pai. Abençoe toda essa programação, abençoe cada família representada aqui nessa reunião. Perdoe nossos pecados, isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Neste momento, teremos os momentos da comunicação. Bom sábado a todos. Todos me ouvem? O joinha diz que todos me ouvem, né? Eu estou vendo aqui, nós temos 87 pessoas. 87 pessoas não, temos 87, né, aparelhos, notebook, telefone, smartphones aí ligados, né, no nosso culto, né? Os 87 aparelhos dizem que tem muito mais pessoas, né? Porque um aparelho só são para as famílias. Estou vendo aqui a Josi, o João, tenho visto aqui o Cipra e a Silvia num aparelho só, estou vendo a Luzia, Cecília e algo mais. Estou vendo aqui também uma voz que é conhecida nossa de todos os sábados aí. Ele está aqui. Ele está até rindo porque ele está na minha janela aqui, dando um tchauzinho. Mas, irmãos, nós temos alguns comunicados a fazer e que são sempre importantes, né? Nessa pandemia a gente tem muita coisa para falar e são sempre importantes os comunicados. Eu acho que a Vanelli vai soltar aí alguns slides, né? Deixa eu ver qual que ela está passando aqui. Ela está falando aqui primeiro sobre o protocolo de prevenção da Covid-19. Esse protocolo é um protocolo geral dos cuidados que nós temos que tomar em todos os momentos. Não é só no retorno aos cultos, é em todos os momentos, né? Que é o uso de álcool em gel para desinfetar as mãos de objetos pessoais, tem que lavar as mãos com frequência, com água e sabão, usar sempre a máscara, agora mais que nunca, sendo que, né, tem aí até o decreto municipal aí, o estadual da questão do uso de máscara e que dá multa, né, isso, para estabelecimentos e para as pessoas que não usarem, manter uma distância segura sempre. Aqui fala em 2 metros, mas a gente tem trabalhado com 1,5 metro e tem sido bom aí. A Vanelli diminuiu aqui, ó, evitar as aglomerações, os contatos físicos também a gente não deve ter, não passar a mão nos olhos, na boca, sem lavá-la, sem estar num ambiente, né? Bom, isso para que a gente não possa fazer. Cobrir a boca com um abraço quando tossir, as formas de jogar as coisas no lixo, lavar as mãos, enfim. São vários os protocolos que nós temos que seguir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Pode falar, pastor. Na verdade, eu pedi para a Vanelli colocar aqui. Posso te cortar só um pouquinho? Pode, fique à vontade. Já te cortando, né? Não, eu pedi, assim, como nós estamos... Esse é o momento que nós temos mais... Pode deixar lá, Vanelli, por favor? Esse é o momento que nós estamos com o maior número de pessoas no culto, né? Ô, Vanelli, pode colocar de volta lá, por favor, o protocolo? Na verdade, assim, o que eu estou querendo passar nesse momento para a igreja é que a igreja já está se planejando a volta, né? Nós não temos uma data ainda aqui para poder passar para a igreja especificamente, o dia exato nós vamos voltar, mas o que eu queria é que os irmãos olhassem para esse protocolo e entendessem que isso aqui não é a igreja que está estabelecendo, né, Flávio? Isso aqui é uma norma estabelecida
pela prefeitura, pelo governo do estado, e se nós quisermos voltar, se nós quisermos realmente que, assim, que a igreja ela volte aos cultos, isso aqui tem que ser seguido. Eu pedi para a Vanelli pôr isso aqui, porque daqui para frente, até o dia que nós voltarmos no nosso culto, eu quero que nós possamos mostrar para a igreja, bater na tecla desse protocolo aqui. Por quê? Para que nenhum irmão depois chegue no dia da volta, Flávio, e diga que não sabe, que ninguém falou para ele, ou que não foi avisado. Porque, assim, não é questão de a igreja ser chata, é que a igreja, nós não somos os defensores da guarda da lei, de sermos fiéis a Deus porque nós obedecemos às leis de Deus. Paulo também fala que nós estamos sujeitos às leis dos homens. E aqui são as leis que são estabelecidas para nos proteger. Então, isso aqui, eu queria que a igreja entendesse que isso aqui é o protocolo que nós iremos seguir para quando a igreja voltar. A igreja vai se reunir, a igreja vai se organizar para planejar isso, mas isso aqui é algo que você tem que entender que nós vamos seguir. Nós não vamos poder abraçar as pessoas na igreja, nós não vamos poder cumprimentar as pessoas na igreja, né? Nós teremos que usar máscara dentro da igreja. Até acho que tem uma lei aí também que o estabelecimento comercial que for pego, né? Não usando a máscara, acho que tem uma multa aí de 5 mil, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Perfeito. Então, assim, imagina você, um fiscal passar lá na igreja e nos autuar com uma multa de 5 mil reais porque tem irmãos dentro da igreja não usando máscara. E aqui eu só queria só para finalizar, sábado passado, olha que não eram membros da igreja, mas sábado passado teve 2 pessoas que tentaram entrar à igreja no momento do batismo ali sem máscara, e ali um dos diáconos, assim, com maior educação, pediu para a pessoa que não podia, que é uma questão de protocolo e tal. A pessoa, assim, que não é da nossa igreja ali do Lilá, que na verdade veio só para acompanhar o batismo, assim, foi desagradável, né, com o diácono ali no momento, e até usou textos do Espírito de Profecia fora do contexto para argumentar que ela poderia entrar na igreja sem máscara. Então, isso aqui é só para a gente ter essa sensibilidade de que é um momento sério que nós estamos passando e nós temos que cuidar das outras pessoas e de nós mesmos, né? E outra coisa, aqui eu acho que não está colocado aqui, mas existe também, vamos ver se está aqui, eu acho que não está, acho que não colocaram aqui nesse protocolo. Olha, isso aqui eu peguei da prefeitura, viu, queridos? Pelo menos foi que a prefeitura passou para nós aqui. Aqui não está, mas existe também o grupo de risco que eles orientam para que essas pessoas não estejam também na igreja, né? E eu acho que é isso aí. E aí a ideia é a seguinte, que quando nós começarmos o nosso culto, nós vamos fazer o quê? Nós vamos continuar fazendo os cultos via Zoom. Então, aqueles irmãos que não puderem ir à igreja pela questão do grupo de risco ou por alguma comorbidade, nós estaremos continuando com as lives aqui no Zoom. Estaremos lá na igreja, mas o Zoom também funcionando. Obrigado, Flávio. Desculpa aí. Não, pastor, muito boa a sua intervenção aí e dizer que o pastor está falando é muito importante, porque muitas das vezes a gente não sabe se a pessoa tem uma comorbidade, uma doença, alguma coisa, e ela pode falar que não tem. Então você tem que ser muito honesto com isso, porque isso é muito sério. Nós estamos seguindo os protocolos tanto da prefeitura, né? Tem o decreto, tem uma série de coisas. Nós vamos passar para os irmãos e nós vamos ter que seguir isso. E, infelizmente, eu digo, né? Porque muitas pessoas não poderão estar na igreja, infelizmente, e vão ter que continuar assistindo os cultos pelo Zoom para que nós sigamos os protocolos que são ditos. Não só a Igreja do Lilá, isso é uma questão da Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o país. Então, a gente tem feito de acordo com o que manda a lei, como o pastor falou, ok? Vamos lá nós vamos dar as informações via WhatsApp, vamos informar de todas as maneiras possíveis para que o irmão saiba realmente o que pode ser feito. Impacto Esperança, 31 de outubro, né, nova data, para que a gente possa fazer esse trabalho, que é maravilhoso. Nós acreditamos que nessa fase a gente já vai estar numa fase bem mais tranquila, né? Ou seja, para que a gente possa fazer o trabalho. Então, vamos esperar, vai ser um grande impacto novamente, e as pessoas estão esperando por isso, estão sedentas
pelo amor de Deus, e vai ser muito bom este ano. 31 de outubro, Impacto e Esperança. Classe bíblica avançada, já todos, né, já sabem, todas as sextas e domingo, às 20 horas, pelo Facebook da Associação e YouTube da APS. Pastor Antônio Gonçalves e Pastor Sérgio Monteiro têm dirigido esses estudos. São estudos profundos da Bíblia. Pode trazer o seu amigo, aquela pessoa que gosta, manda o link para que ele possa participar. Drive-thru da Fidelidade, que é os pontos de coleta comercial, o Lilá, o Independência, né, o comercial, o Jardim Comercial e a Igreja do Lilá, das 15 às 17, e o Independência das 14 às 15 horas, continua, traga seu alimento, traga o seu dízimo, a sua oferta, roupas, o que for necessário aí, que muitas pessoas estão necessitadas. A gente tem ouvido falar muita coisa aí, realmente a gente fica muito triste, fica muito preocupado porque são pessoas que estão perdendo o emprego e a coisa está aumentando agora, porque agora muitas empresas, muitos empresários estão começando a sentir realmente a crise agora, sem citar nomes. Eu tenho amigos aí fora, aí, tenho donos de escola que estão sentindo a crise, estão trabalhando com demissões realmente por não estarem, né, recebendo de alunos, né? Então, a gente tem ouvido aí que as escolas, por exemplo, têm recebido 30% de valores do que receberia. 70% das pessoas não estão pagando. Então, está uma dificuldade muito difícil. A gente tem muito professor, muita gente da área da educação, e aí vai, por aí vai. A gente ia ficar citando o dia todo aí. Então, a gente possa ajudar com cesta básica, com o que você puder. 7Me, como posso devolver meus dízimos e ofertas? Transferência bancária, pelo o aplicativo do 7Me e presencialmente. E também, se você tiver alguma dificuldade e quiser que a equipe busque o seu dízimo, a sua oferta, fale conosco, fale com o Genilson, com o pastor, comigo, com a Vanelli, com o Felipe, as pessoas que estão envolvidas aí, a Cibele, que está fazendo um grande trabalho aí nessa pandemia aí, com os cultos, com a escola sabatina. Então, você pode procurar e falar, poxa, eu preciso devolver meu dízimo. Então, fale com essas pessoas no Jardim Comercial, no Jardim Lilá e também nas outras duas igrejas, no Independência e no Comercial. Mas não deixe de manter a sua fidelidade. A nossa fidelidade é importante. Drive-thru, 7Me, Escola Sabatina, todo sábado, né, após o culto, a Escola Sabatina Jovem está um sucesso, muita gente participando. Às vezes os irmãos que estão na Escola Sabatina das 9 continuam na Escola Sabatina dos Jovens. Então é muito legal. Eu acho que nós acertamos, né, fazendo essa Escola Sabatina após o culto. O pastor tem acompanhado e eles estão muito animados, né? A comissão da igreja hoje, às 15 horas, justamente para tratarmos desses protocolos, de como faremos a abertura do culto, faremos certinho, com tudo preparado para receber os irmãos, para ter tudo certinho, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Eu não devia deixar de citar aqui, pastor, hoje nós começamos oficialmente o Caleb na Associação Paulista Sul. Nós estamos aqui com a blusa do Caleb, a camisa do Caleb. É importante que a igreja saiba, nós temos 1.105 Calebs na Associação Paulista Sul. É praticamente um recorde, né? Mesmo em pandemia, nós estamos com 1.105 Calebs, 900 Calebs integrais, 42 missões. Então, assim, graças a Deus, o trabalho vai ser feito. Nós contamos com o apoio das 3 igrejas, porque nós temos 40 Calebs, é isso, né, pastor? Eu acho que tem mais, viu, Flávio? Eu não sei, a Bruna, São que é a 44. 44, ó, o nosso ancião jovem tá dando aí o número correto. São 44 Calebs que estão inscritos, que vão trabalhar. Muitos jovens da nossa igreja. Eu estou sabendo que a Isabela tá o Luiz, tem uma galera boa aí que está trabalhando. São líderes, né? Não são líderes geral, mas são líderes de alguma coisa que está acontecendo no Caleb. Vamos orar, vamos estar presentes na medida do possível, seja nos cultos. Vamos ter os cultos evangelísticos todos os dias, né? A partir das 19 horas. Eu não sei qual que é o horário que o pastor combinou com eles aí, mas vamos ter os cultos evangelísticos, vamos trazer os amigos, vamos ajudá-los. Eles vão fazer ações presenciais.
vai ser uma bênção, mesmo em meio à pandemia, com todos os cuidados. A associação está preparando tudo muito, né, muito certinho, muito organizado, e que a gente possa colher frutos, né? A missão Caleb ela acontece em julho, especificamente, mas a gente diz lá que a missão não para. A missão é o ano todo. Então, que você possa orar realmente por esse projeto. São jovens que estão dedicando o seu tempo para que possam levar o Evangelho a Cristo. É isso. Ficamos por aqui. Hoje foi um pouquinho mais longo, mas necessário. E agora teremos... A Eleni. Eleni, primeiro a Eleni, né? Ô, Eleni, deixa eu quebrar o protocolo aqui. Hoje eu tive conversando com a voz aí, que está todo sábado com a gente. Hoje não, né? Um dia aí, tive quebrando... Com a voz. Encontrei com a voz, falei assim, olha, quando você quiser, pode deixar que eu te ajudo. Eu também faço a voz, né? Ele falou, não, vamos dividir. Aí ele começou a mandar para mim, né? No meu particular, né? Prazer tê-lo aqui, Zé Luiz. Um amigo antigo aí, da trilhagem aí do caminho, tá bom? Deus abençoe. Vai, Leni. Feliz sábado a todos. Que bom estar com vocês aqui, mesmo à distância, né? Deus proporciona coisas ótimas para nós. Nós estamos terminando a leitura do livro Eventos Finais, e esse livro é muito importante, gente, porque a gente tem visto nos noticiários, né, tantas tragédias que estão afligindo, esses problemas que nós estamos passando dessa pandemia, e quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre que a gente está nos últimos momentos. E esse livro ele foi feito com esse objetivo, de apresentar, assim, numa sequência lógica, os terríveis e grandiosos acontecimentos que nós estamos passando e os que vão acontecer no futuro. Eu reservei um textinho aqui, pequeno, mas eu quero compartilhar com vocês. Faz tempo que eu não faço isso, né? Eu tenho 2 sábados por mês para fazer e não tenho feito, mas eu quero compartilhar alguma coisa, assim, um trecho aqui que foi importante. A evidente intervenção de Deus. De tempos em tempos, o Senhor tem manifestado sua maneira de agir. Ele está atento ao que se passa na terra, e quando ocorre uma crise, ele se manifesta e age para impedir a realização dos planos de Satanás. Muitas vezes tem permitido que questões relacionadas às nações, a famílias e a indivíduos cheguem a uma crise para que sua intervenção se torne evidente. Então, ele tem deixado que se conheça o fato de que há um Deus em Israel que ampara e defende seu povo. Quando a oposição à lei de Jeová for quase universal, quando o seu povo for oprimido e afligido pelos semelhantes, Deus intervirá. As fervorosas orações do seu povo serão atendidas, pois ele gosta de que seu povo busque de todo o coração e confie nele como libertador. Durante algum tempo, será permitido que os opressores triunfem sobre os que conhecem os santos mandamentos de Deus. Até o fim, Deus permitirá que Satanás revele seu caráter como mentiroso e acusador e assassino. Assim, o triunfo final do seu povo se mostrará mais acentuado, mais glorioso e mais completo. Puxa, que esperança! Como é bom ler esse livro, gente. Tem alguns que já terminaram, que já se manifestaram, outros que estão terminando e alguns que ainda não se manifestaram. Mas vamos terminar, porque eu vou dar mais só 10 dias, gente. Não sei se sábado que vem o outro, já vamos encerrar a leitura para a gente fazer o nosso evento que a gente sempre faz lá, o nosso coquetelzinho, tá bom? Mas hoje, gente, é um dia muito especial. É o dia do comportor, como vocês ouviram. Comportor, a senhora White fala que no final dos tempos não terá mais emprego, vai acabar, a única coisa que vai restar é a comportagem, para continuar pregando o evangelho. Então, se manifeste, seja o comportor, mesmo que seja nas horas vagas, se manifeste. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para dividir a palavra conosco, José Luiz Santana, meu querido amigo, que já estou há 15 anos na associação trabalhando nesse setor, não é? E hoje o José Luiz é o líder de comportagem na área de revistas, mas ele está há 20 anos comportando. Ele é casado com a Silvia, tem 2 filhos, ele criou sua família nesse trabalho. Ele é um grande líder, nada melhor do que convidá-lo para dividir a palavra conosco. Se apresente aí um pouquinho, Zé. Fale oi aí, pessoal, que daqui a pouco você vai
abrir a palavra. Pois, José? Bondosa, um bom dia, um bom sábado a todos os irmãos e amigos, pastor Cleison, da Igreja Adventista, o Sétimo Dia, Jardim Lilá, a igreja onde tenho bastante pessoas conhecidas, lá da Igreja de Santo Amaro, da Comportagem mesmo, através da Eleni. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade que está sendo me concedida de compartilhar a palavra nesta manhã, dia do Comportor, a convite da nossa querida irmã Eleni. Com a certeza de que Deus está no comando de todas as coisas, que o Espírito Santo permanecerá e prevalecerá em nosso meio, no momento que nós estamos, até o final desta obra. Daqui a pouco falaremos mais com vocês. Amém. Então, encerrando a minha parte, quem lê nunca está só. Pastor, só para lembrar, eu pus no chat, mas a nossa missão começa dia 11, tá? A missão do Lilá. Oficialmente começa hoje, mas a missão do Lilá começa no dia 11, né? Estive ontem com a Bruna e ela me passou a situação, ok? Acho que é o Mantendo Viva a Visão agora, né? Não, hoje será diferente. Então bom. Obrigado, Flávio, e os Então demais continuamos com a nossa... pelos momentos da comunicação. Agora teremos o nosso momento muito especial, a história infantil. Papais, chamem seus filhinhos neste momento para escutar essa história tão legal que será apresentada agora. Bom sábado, crianças! A nossa história de hoje vai falar sobre família. Sábado passado, nós vimos que as famílias são diferentes. A nossa história de hoje, nós vamos falar da família de Isaac e Rebeca. Eles tiveram 2 filhos gêmeos que se chamavam Esaú e Jacó. Jacó era obediente. Jacó gostava de ajudar a família e obedecer a Deus. Esaú, seu irmão, era desobediente, gostava de ser livre e não obedecer a Deus. Crianças, o tempo passou e Isaac já estava idoso e chamou seu filho Esaú para que preparasse um prato especial, pois ele comeria aquela comida e daria a bênção a Esaú. Rebeca, ouvindo a conversa, não gostou, porque o seu filho preferido era Jacó e ela queria que Jacó recebesse a bênção. Ela chamou Jacó e falou para que ele matasse um animalzinho, preparasse o prato especial para o seu pai, para que ele recebesse a bênção. Crianças, Jacó não queria fazer isso, porque ele era obediente a Deus e ele sabia que isso era errado, mas Rebeca insistiu, pediu e ele acabou obedecendo a sua mãe. Preparou o prato especial e levou para o seu pai. Isaac não estava enxergando direito e acabou comendo e abençoando Jacó. Mais tarde, seu irmão Esaú também levou um prato especial. E crianças, infelizmente, Isaac percebeu que foi enganado. Isaac ficou muito triste e Esaú ficou muito bravo. Ele não ficou bravo porque ele não recebeu a bênção do seu pai, mas sim pela mentira que seu irmão fez, pelo que aconteceu. Rebeca ficou preocupada porque Esaú estava muito bravo. Rebeca pediu para que Jacó fugisse para a casa da sua família. Jacó fugiu, andou o dia inteiro e à noite estava cansado, deitou sobre o chão e pegou uma pedra para ser travesseiro. Crianças, ele pediu perdão a Deus, pois ele estava arrependido do que tinha feito. Vocês acham que Deus perdoou Jacó? Sim, Deus perdoou porque ele se arrependeu e pediu perdão de coração.
Jacó adormeceu e teve um sonho lindo, crianças. Jacó sonhou que do céu descia uma escada, onde anjos subiam e desciam. E Deus falou com Jacó nesse sonho. Olha o que Deus falou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, teu pai. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Jacó ficou muito feliz. Ao amanhecer e descansado, agradecido a Deus, pegou a pedra e fez um altar para adorar ao Senhor. Criança, nossas famílias não são perfeitas. Nós erramos, mas se pedimos perdão a Deus, Ele nos perdoa. Crianças, vamos orar. Pedir a Deus que nós estejamos sempre com a nossa família. Oremos. Obrigado, Senhor nosso Deus, por mais um sábado. Obrigado por esse culto, Pai. Nos abençoa, abençoa os nossos familiares, abençoa a nossa família, Pai. Que sempre peçamos perdão a Ti pelos nossos erros e que sempre estejamos juntos com a nossa família. Tudo isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento teremos uma mensagem musical, será projetada, e quem apresentou a mensagem foi a Estela, que frequenta o Jardim Lilá, a Mariane, do Jardim Campo de Fora, e o Murilo, que frequenta o Morumbi. Se eu tenho um sonho, meu sonho é ver Jesus, tocar o seu rosto, beijar suas mãos, reencontrar os que perdi, ser completo, ser feliz, Jesus, volta pra mim, Jerusalém é o meu lar.
Amém. Que o nome de Deus continue sendo louvado e exaltado. Neste momento, teremos o Provai e Vede, que continuamos tendo a nossa fidelidade através dos vários meios que já foram explanados nos momentos de comunicação. Provai e Vede. História de hoje: ofertas para Tusgal. Olá, amigo! Eu sou o pastor Diogo Santos, missionário da divisão sul-americana aqui na Mongólia. E hoje eu vou te contar como as suas ofertas não apenas chegam onde elas precisam, mas como elas são importantes para o avanço do reino. A Mongólia é conhecida por ser a terra do grande conquistador Gengis Khan, mas também a terra do céu azul, dos famosos cavalos mongóis e do deserto de Gobi. Terra gelada, de povo nômade e de espírito livre, que somente após a queda do comunismo abriu suas portas para a chegada dos primeiros missionários. E não foi fácil. Pregar para uma população de 53% de budistas e 38% de pessoas que se declaram sem religião é extremamente desafiador. E uma das melhores maneiras de refletir Cristo para essas pessoas, penetrando preconceitos e barreiras culturais, é a educação adventista. E pensando nisso, em 2009 foi fundada a primeira escola adventista na Mongólia, Tusgal, que em mongol significa refletir. É o resultado de muita oração e esforço de várias pessoas. Gente que dedicou seus talentos para ver real o sonho de ter uma escola adventista na Mongólia. Adaptada num prédio residencial, nossa escola era muito apertada, escura e não oferecia segurança para as crianças estudarem. Foi então que vimos a mão poderosa do Senhor guiando todas as coisas. Na verdade, Deus já havia resolvido o problema 1 ano antes. Como aconteceu com o profeta Daniel, que quando se ajoelhou para orar, do céu um anjo já tinha saído com a resposta. O Senhor também já havia respondido nossa oração. A escola adventista Tusgal já havia sido incluída no plano da Igreja Adventista para as ofertas do 13º sábado. Deus, em sua onisciência, já havia provido meios para a solução desse problema 1 ano antes. A escola foi reformada em tempo recorde. Praticamente uma nova escola surgiu em 2 meses. E tudo isso graças à fidelidade e despreendimento de pessoas como você. Eu sou uma testemunha de que suas ofertas não apenas chegam ao destino, como fazem muita diferença. O que aconteceu com a escola adventista na Mongólia é apenas um capítulo de uma linda história de cooperação entre pessoas que nunca se viram, mas que estão ligadas pelo maior elo que existe, que é o amor. É o amor de Cristo que motiva missionários a irem, e é o amor de Cristo que motiva missionários a doarem os seus recursos. Você é parte do avanço do Evangelho aqui na Mongólia. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Amém. Que continuemos mantendo nossa fidelidade para que o Evangelho seja propagado a todo mundo. Neste momento, todos iremos participar, hein? Cantando o hino Vós, Criaturas do Senhor, número 15 de nosso Sinário Adventista. Criaturas do Senhor,
Cipriano, agora pode fazer a oração intercessora, por gentileza. Vamos orar, então. Pai infinito que estás nos céus, glória seja o Espírito Santo, que tem nos concedido nessa pandemia, dá-nos segurança e podemos estar te louvando neste momento, em tão boas circunstâncias, Senhor. Queremos te rogar que esteja com aqueles que estão adoentados, que tu possas fazer o melhor na vida deles. Que o teu Espírito e sobre aqueles que ainda não te conhecem. E que o seu Espírito agindo, nós possamos abrir os nossos corações, Senhor, para que tu possas efetuar através de cada um de nós a obra que temos que realizar. E como logo tu puderes voltar para nos buscar, para nos levar para a Nova Jerusalém, Senhor, para estarmos ali na tua presença, te louvar, te glorificar e vivermos eternamente contigo. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, os nossos pecados. Dá a tua bênção agora sobre o José Luiz, que vai abrir a palavra para conosco, Senhor. Que a tua palavra possa vir de encontro às necessidades do nosso coração e que nós possamos deixá-la fazer morada, estar junto a ti todos os dias da nossa vida aqui nesta terra. Dá-nos o teu poder, te pedimos e te glorificamos por aquilo que temos dado, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Mantendo viva a visão. Uma obra ordenada por Deus. Deus ordenou a colportagem como um meio de apresentar perante o povo a luz contida em nossos livros. E os colportores devem estar compenetrados da importância de colocar diante do mundo, tão depressa quanto possível, os livros necessários para a sua educação e esclarecimento espirituais. Esta é exatamente a obra que o Senhor deseja que seu povo faça neste tempo. Ellen G. White, O Colportor Evangelista, página 6. José Luiz, agora os momentos são seus. Que Deus o abençoe e ilumine neste momento. Amém. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos os irmãos. Obrigado também, desde já, a irmã Vanelli, que gentilmente está nos ajudando a projetar os slides, que daqui a pouco estarão sendo expostos. Como eu já cumprimentei a igreja, já fui apresentado, gostaria de acrescentar aqui algo ao que o nosso bondoso irmão Flávio falou há pouco a respeito do Mantendo Viva a Visão. Antes disso, todos estão me ouvindo bem? Alguém poderia me dar um sinal se o som está chegando bem? Eu estou com fone de ouvido, microfone. Está chegando bem o som? Vanelli, Henrique, alguém pode dar o retorno? José Luiz, está perfeito. Oh, graças a Deus. Muito obrigado. O Mantendo Viva a Visão foi uma ideia que nós pensamos na Igreja de Santo Amaro há alguns anos atrás, quando diretor do Ministério de Publicações e também ancião na igreja, e dedicarmos um tempo no culto para manter viva a visão dos escritos de Ellen White. Teria que ser um tempo mínimo, porque às vezes o culto é muito cheio assim de muitas coisas a serem apresentadas antes da pregação, e o principal é a pregação. Então eu pedi 1 minuto de cada culto para que fosse projetado só de forma escrita, lá no telão, um texto de Ellen White. Passado algum tempo, as pessoas começaram a pedir que fosse também narrado, porque o tempo era curto, às vezes as pessoas não tinham tempo de ler completamente, e muitas pessoas também não liam, outros tinham dificuldades de ler. Então, nós passamos a narrar.
E tempos depois, o pastor Robinson, já como diretor do Ministério de Publicações aqui na Paulista Sul, viu, gostou e perguntou se podia estar fazendo para ele distribuir nas igrejas aqui da Associação Paulista Sul. E ele escolheu os textos e de lá para cá, esses textos foram gravados e está sendo veiculado nas igrejas. E como o Flávio falou, todos os sábados eu não estou presencialmente, mas pelo menos a minha voz está aí com vocês. Louvado seja Deus por isso, que seja isso para a honra e glória de Deus e que realmente esses textos, a cada culto, mantenha viva a visão que Deus deixou para o seu povo no tempo do fim. Hoje é o dia do comportor. Hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela, no seu calendário eclesiástico, ela dedica um dia para cada ministério, para os seus diversos segmentos da sua obra. E nós, comportores, temos um dia no ano também, onde é dedicado a falar e mostrar um pouquinho mais e reavivar também essa obra da comportagem para os membros da igreja. O início da comportagem deu-se por volta do século XII, com os valdenses. Pedro Valdo, um rico comerciante católico que vivia no sul da França, ele decidiu que a Bíblia deveria ser a norma, né? E não a igreja que deveria guiar a vida dos seres humanos. Então ele criou o que nós chamamos hoje de campanhas. Ele criou um grupo de seguidores que nós conhecemos como os valdenses, e essas pessoas passaram a distribuir em forma de vendas também porções da Bíblia, folhas de papel escritas com porções da Bíblia, de maneira que a Bíblia pudesse ser distribuída a todas as pessoas. Bem diferente dos tempos de hoje, né? Onde nós temos Bíblias, às vezes até demais, em casa. E a Bíblia é para todo gosto, né? Bíblia da mulher, Bíblia do comportor, Bíblia do pastor, Bíblia do evangelista, do missionário, e assim sucessivamente. Mas nem sempre foi assim. A comportagem também ela tem lugar através da invenção de Gutenberg. Por volta do ano de 1456, ele inventa a imprensa, e onde o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, em 42 linhas. Interessante isso, né? Interessante. Mas esse advento da imprensa ajudou bastante também para que nós, comportores, desenvolvêssemos o nosso trabalho no futuro, já que somos conhecidos também como missionários da página impressa. A reforma protestante também tem a ver com a comportagem, porque através dela veio o grande despertamento e também depois desse despertamento veio o desapontamento em 1844, o qual teve início a Igreja Adventista, trazendo a verdade presente, e assim nós podemos estar hoje aqui usufruindo do privilégio de estarmos participando dessa igreja, né? E na Igreja Adventista, como foi o início da comportagem? Em 1848, Ellen White teve uma visão sobre a obra de publicações. No ano seguinte, o seu esposo, Tiago White, ele imprimiu a primeira revista, que chama-se Conhecemos como a Verdade Presente. Ela foi a primeira de outras, né? Em 1852, por exemplo, Tiago White, ele adquiriu uma imprensa manual e estabeleceu uma pequena casa editora. Em 1860, os Adventistas do Sétimo Dia dão nome à sua igreja, Adventistas do Sétimo Dia, a Igreja do Advento, que fala sobre a vinda de Jesus Cristo. Em 1863 é organizada a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, e no ano de 1880, George King torna-se o primeiro comportor evangelista da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Após King vieram os outros, né? Vieram, por exemplo, temos o nome de Snauler e também de Stauffer. Albert Stauffer, por exemplo, eles estiveram aqui juntamente com Snyder na América do Sul. Mas, mais precisamente, Albert Stauffer, ele esteve aqui no Brasil. Ele trabalhou na região de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, e também na região sul do Brasil. Ele falava fluentemente o alemão, então ele tinha um bom trânsito entre os colonos daquela época. Devemos também a Albert Stauffer, o primeiro comportor evangelista adventista aqui no Brasil, o estendimento da obra da comportagem até os nossos dias. E nos nossos dias, quem poderíamos citar? Não para a glória humana, mas temos aqui no Brasil um comportor que destaca-se no mundo inteiro. O nome dele é Maurício de Carvalho Brito. Ele trabalha no segmento agora de palestra, mas ele começou assim como nós, de porta em porta, vendendo sempre o livro Vida de Jesus. E a cada trabalho que ele realiza,
nas centenas, milhares de livros que ele entrega, livros de saúde, ele entrega junto um exemplar do livro O Grande Conflito, que terá sua vez também na fala desta manhã. E a Igreja Adventista do Jardim Lilá? A Igreja Adventista do Jardim Lilá tem tradição com comportores. Lembramos aqui do saudoso irmão Brunelli. Ainda tive a oportunidade de conviver um pouco com ele. Eu estava dando os primeiros passos há 23 anos na comportagem, aqui na Associação Paulista Sul mesmo. Saudoso irmão Brunelli. Aquele sim era a voz. E nos dias de hoje, eu costumo dizer que ela é interminável. Eu me dirijo a ela como a interminável irmã Eleni. É um prazer de trabalhar com ela há 15 anos. É um prazer de conviver com ela. É um prazer de Deus estar permitindo isso, neste momento, para que nós aprendamos mais uns com os outros. E os mais jovens? Dias atrás, ou tempos atrás, esteve aí com vocês, fazendo uma semana, um aspirante a pastor chamado Felipe. Felipe esteve com vocês. Muitos de vocês compraram livros do Felipe. Muitos de vocês ouviram as pregações do Felipe. E a comportagem é assim. Ela divide-se em segmentos também. Segmentos dos estudantes. Eles comportam no momento dos estudos e depois eles vão fazer uma outra atividade. E o nosso segmento, como o meu, da irmã Eleni, que somos os comportores, vamos dizer assim, profissionais. São aqueles que dedicam tempo integral a essa obra. São os comportores efetivos. Como definir a comportagem? Vender livros para quem não quer comprar é uma delas. O missionário da página impressa é outra delas. O missionário de sustento próprio é outra delas. Todas elas fazem sentido. E assim, a cada dia, nós procuramos também cooperar com esta obra. Todos são bem-vindos. Eu achei interessante na Escola Sabatina a fala do irmão William. O irmão William falou que a igreja ela tem como missão buscar, conservar, resgatar. E é interessante que os comportores também participam, ajudando, cooperando nesse sentido com a missão da igreja, que é buscar também conservar para salvar e resgatar também. Não interessa para nós apenas vendermos livros. Não somos meros vendedores, como a própria irmã Eleni mencionou alguns minutos atrás. Poderíamos estar vendendo outra coisa qualquer. Eu já fui vendedor de móveis, já fui vendedor de moda masculina, já fui vendedor de eletrodomésticos. Eu poderia estar vendendo qualquer outra coisa, que até que dá mais dinheiro. Mas eu fui chamado para ser um comportor evangelista, e aqui estou. Nós não ficamos ricos, mas ficamos felizes com o trabalho que fazemos. A nossa família também. Neste dia, eu quero falar para o Jardim Lilá algo que todos nós adventistas temos no nosso coração. Poderia passar a próxima tela já, Nili? Falar sobre o retorno de Jesus, o retorno do Rei, como o dia mais aguardado na história da humanidade. A nossa tela já está a posto. Ok, irmão, a tela já está sendo transmitida. Ativar meu som. Agora estão me ouvindo? Sim, estamos. Ok. O retorno do Rei é o tema desta manhã. Dentro desse tema, nós vamos ver como os comportores trabalham também. Como eles cooperam neste período que antecede ao retorno do Rei, que é o dia mais aguardado da história da humanidade. Daqueles que o aguardam, como está escrito lá em Hebreus 9. A Bíblia revela de forma ampla e clara a respeito da primeira vinda de Cristo a este mundo. O profeta Isaías, mesmo no capítulo 53 de seu livro, falou sobre o seu sacrifício vicário. Miqueias, no livro do mesmo nome, fala que ele viria de Belém. E Zacarias, no seu livro, no capítulo 9, fala que ele entraria
montado em um jumentinho na cidade de Jerusalém. São textos que mostram que Jesus viria. E ele veio. Da mesma forma, nós temos no Novo Testamento menções claras de que a segunda vinda de Jesus será um evento que ocorrerá e marcará o final dos tempos. A promessa adventista que está em João 14, os versos de 1 a 3, onde diz assim, que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou teria dito. E vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para buscá-los, para que estejares comigo para a eternidade. Virei outra vez. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias agora. Esse é o momento de nós abrirmos as nossas Bíblias. Capítulo 24 do Evangelho de São Mateus. Capítulo 24 do Evangelho de São Mateus. Ali fala sobre o sermão profético, o princípio das dores. Eu gostaria de dar ênfase à pergunta que foi feita pelos discípulos. Que sinal haverá da tua vinda? O capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, a partir do verso número 3, diz assim: que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair-se uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. No verso 13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E no verso 14 diz que será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E então virá o fim. Essa foi a pergunta dos discípulos. Que sinais haverá da tua vinda? E Jesus explanou. E esses sinais foram só para os discípulos? Nós podemos ver que esses sinais eles estão mais vivos do que nunca nos dias de hoje, nos nossos dias. De forma que fomes, guerras, violência, desastres, terremotos, poluição, armas nucleares, todos estão nesse contexto que Jesus mencionou. Todos estão. Pode deixar esse slide da economia globalizada. Pode passar já. Obrigado. A economia globalizada é um dos sinais atuais. Uma verdadeira teia da qual ninguém pode escapar. E é possível que esse sistema desabe de uma hora para outra. Alguns já viram falar uma moeda virtual chamada Bitcoin, alguma coisa assim, onde o começo é bastante atraente. As pessoas ganham. Investem. E depois elas perdem. O euro é uma moeda que tende a fazer frente ao dólar, que é a moeda globalizada. E o euro não tem o êxito que o dólar tem. O dólar oscila. Atualmente, uma crise em qualquer lugar do globo já abala o mundo inteiro. Uma prova disso é a União Europeia e a própria internet. Na próxima lâmina, nós vemos um outro sinal atual, que foi predito muito antes. Pode passar a próxima lâmina. No profeta Daniel, no capítulo 12 de seu livro, O Aumento da Ciência. Porém, Daniel cerra as palavras e cerra o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Em algumas outras versões diz assim: o saber se multiplicará. Porque estar ciente das coisas também é um dos sinais atuais da vinda de Cristo.
as invenções humanas. Veja só, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia e de isolamento, onde nós não podemos nos reunir nas igrejas de forma coletiva, estamos aqui de forma virtual. Fruto de quê? Fruto de que a humanidade tem feito neste último século mais progresso em termos de invenções, medicina, transportes, comunicação em quase todas as áreas de conhecimento do que em todos os demais séculos juntos. O smartphone, o computador, o notebook hoje proporciona com que as pessoas se comuniquem de todas as formas, como nós estamos fazendo aqui. Um outro sinal atual, esse é triste, a desvalorização da Bíblia. Inspirado em teologias liberais, há crentes que não veem mais a Bíblia como a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Alguns chegam a ensinar até que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas apenas a contém. E qual é o papel do comportor nesse cenário atual? Enfatizar a Bíblia. É lógico que nós não chegamos nas casas pregando, abrindo a Bíblia e falando. Mas há um hino que diz assim: pelos livros que contém a mensagem de Jesus, haveremos de encerrar a pregação. A palavra de Deus não contém apenas a palavra de Deus. Ela ensina. 2 Timóteo 3,16 diz assim que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. De forma que, se a Bíblia é desvalorizada, pode passar o próximo slide. Tende-se a ameaça de uma igreja mista, que é um dos sinais atuais. Essa igreja mista aparece na malfadada tese do ecumenismo. Uma falsa unidade, porque dilui princípios fundamentais de forma da igreja, segundo o padrão neotestamentário do tempo dos apóstolos. Isso não quer dizer, meus queridos amigos e irmãos, que devemos ser inimigos das outras denominações religiosas. Ao contrário, o comportor, como diz um outro hino, os mais antigos devem lembrar, o comportor é um amigo, sua arma, seu escudo é a fé. Nós devemos ser amigos das outras pessoas e nós, comportores, temos, como vocês também, na igreja, temos muitos amigos de outras denominações. Visitamos muitas pessoas de outras denominações. Na última quinta-feira, através de uma abnegada irmã da nossa igreja, a igreja adventista, chamada Cristiane, ela trabalha com o Dr. Rômulo e ela tem muitos contatos com as pessoas evangélicas. Ela conseguiu com que um desses líderes evangélicos pentecostal reunisse outros pastores e pastoras. Isso aconteceu na cidade de Itapecerica da Serra, na noite de quinta-feira, onde diversos pastores e pastoras de diversas denominações religiosas estiveram lá para ver uma mensagem de saúde. Então a irmã, ela convida pessoas para cozinhar, pessoas para pregar. O pastor Antônio Gonçalves foi com parte da sua equipe, pregou sobre saúde. Ela nos convidou para expor as nossas literaturas. E isso é uma reunião com diversos membros de outras igrejas, de diversas igrejas, em que é uma oportunidade de nós testemunharmos da nossa fé e daquilo em que nós acreditamos. O pastor Antônio usou de toda a sua habilidade de evangelista para mostrar que é através da mente que Deus se comunica conosco e nós nos comunicamos com Deus. E que esta mente deve estar limpa, deve estar desvencilhada de qualquer outra coisa, e a parte da saúde é fundamental para que este relacionamento aconteça da melhor forma possível neste mundo em que vivemos. Foi uma reunião agradável. Mas por que a igreja mista é uma ameaça? Aqui diz que muitos cristãos haveriam de trair a igreja. Jesus previu isso no capítulo 24 de São Mateus. E desertá-la por causa das perseguições. Trairiam-se uns aos outros. Refere-se àqueles que, para salvar a própria pele, entregariam seus irmãos às autoridades. Vivemos num mundo que quase todas as pessoas hoje se autodenominam como cristãs, independente da denominação religiosa em que ela professa. Mas, irmãos, eu gostaria de que vocês vissem uma coisa.
Nem sempre as coisas são tão agradáveis. Nem sempre os encontros são tão agradáveis como foi o da última quinta-feira. Nós vamos ver um vídeo agora que algum de vocês já devem ter visto. É sobre um pastor adventista defendendo a volta de Jesus diante de outras pessoas de outras denominações religiosas. Está em inglês, mas está legendado e nós vamos estar ajudando um pouquinho aqui a vocês. Pode passar, irmã Vanessa. From Seventh-day Adventists, do you believe that pastor adventista é apresentado como aquele que crê que o fim está chegando? What will happen? Yeah, I believe the end is coming. What will happen is o pastor diz que crê que o fim está chegando realmente. Christ will De descend acordo com from o heaven relato bíblico, Cristo vai with descer. angels, and he's coming to take Ele those está who vindo accepted him para and been levar saved. aqueles que o aceitarem. It's literally happened. It will literally happen. There will be a sign, there will be the Isso vai sound of the acontecer trumpet, literalmente. there will be the voice of the archangel. E ele There will be the continua com a appearance of sua Christ explanação with angels. baseado nas escrituras He's sagradas. coming to take those who have accepted him and believe in him and rescue them from Observe this que atrás dele tem cidadão justice, de uma outra denominação. The sky is going to open. Sorriso como que não The está sky is going to acreditando open. muito He's going to descend with his no que angels. está falando. He's coming to take those who have been O pastor saved. diz que Jesus virá. Será com seus anjos. Wait a minute. Wait a minute. You're not going to be laughing soon, I'll tell you that. Listen. It says this is all Ele in é the Bible. questionado mais uma vez. Thessalonian, and it's in Revelation, John. Thessalonians, it's in the book of John. Yeah. What happens then? What happens during there's a thousand year period. What happens then? Yeah, there's a period of 1,000 years. And the 1,000 years Ele begin explica agora sobre o milênio. at the coming of Christ. Começam com a vinda de He Cristo. comes to take those, like I said, who have been saved by his grace. Ele vem para levar, como já Those who falou, have not aqueles que accepted forem Christ, salvos. because por sua God gave graça. us, He gives everybody the provision. E aqueles que não aceitaram a Cristo, porque Deus dá chances a todos Provision He para offers aceitar a free of salvação charge. He's gratuitamente. offered salvation free of charge for those who accept it. So it's not just Seventh-day Adventists. Not just Seventh-day Adventists, it's open to everyone. Everyone who's accepted Ele é Christ, but not questionado Muslims. só os adventistas. I haven't accepted him. Ele coloca os muçulmanos, os hindus, não. Christ, he makes a statement in the Jews, book. no. No, Percebe he que makes a ele statement, he makes a está statement ele in the book of sozinho John, contra tudo e chapter contra 14, tudo. verse 6. Ele tenta explicar São It João says that 14. I am the way, the truth. Eu sou o caminho, a verdade. I'm the way, the truth. What about children I'm who've the way, never... the truth. What about... Ele agora já quase não I'm the way, the truth, consegue and the life. No one comes completar o seu raciocínio. except through me. It's a E as radical pessoas já statement. começam a It's a pressionar de radical uma certa statement. forma. It's a radical statement. But Okay, tell them about that. What would you like to say? Let me get to you. Okay. So what I say is that salvation Ele pede para concluir, mas quase não é permitido. Salvation comes through him. So, Okay, but until you accept it, until you accept it, we've got a vision. We've got a vision, if that's the right word, of what's going to happen, and it's in the Bible. It's not Temos uma when visão it's da in the que vai Bible. acontecer, o mediador. Talking about, Ele agora escuta outras pessoas e preste atenção all nesse major padre. world religions, and it produces problems in Christianity. And You're cherry picking. This is a fundamentalist interpretation of Scripture, which actually misunderstands a very poetic piece of writing in the book of Revelation. It misunderstands Paul's view that the kingdom was coming immediately, not in 1,000 years' time, but that was, we now know, a misunderstanding of Paul and the early Christians. They thought Christ was coming back again. We now work on an entirely different basis in the New Testament. But so what? There are things in the New Testament which we actually have to reinterpret in the light of biblical criticism and modern understanding of Scripture. And this fundamentalist approach De doesn't muita work. influência na Argentina. Hoje nós temos o Papa Francisco, bem parecido com ele. Pode passar o outro slide. Então, nem sempre, essas reuniões são atrativas. Hipocrisia e insensibilidade espiritual. O que vem a ser hipocrisia? Impostura, fingimento, simulação, falsidade e falsa devoção. Paulo diz na carta a 1 Timóteo que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé pela hipocrisia de homens que falam
mentiras. Um outro sinal atual, a proliferação da rebelião contra Deus. Pode passar o próximo slide. Segundo Timóteo também, Paulo fala que os homens serão amantes de si mesmos. Jesus ensinou que o maior dos mandamentos era amar a Deus de todo o coração, e o segundo, semelhante ao primeiro, é amar ao próximo como a si mesmo. Como a lição que nós estamos estudando. Levar Jesus e salvação às pessoas como nossa missão. No próximo slide nós vemos que os homens seriam avarentos. As Escrituras afirmam que a avareza é a idolatria, e o pecado da avareza se manifesta no amor ao culto e ao dinheiro e ao materialismo. Mais adiante, como outro sinal atual, também é dito que os homens seriam presunçosos. Presunção é vaidade. O presunço é ingrato para com Deus. Agem como Israel, são coices e viram as costas a Deus. Passam a agir como se Deus não existisse. Ama mais a vida presente do que os bens eternos. No próximo slide nós vemos que outro grande sinal atual é a multiplicação da iniquidade, de acordo com como nós lemos no versículo 12 do capítulo 24. A palavra iniquidade na língua original tem a ideia de coisas ilegais ou de liberdade sem que a lei controle. O que viria a ser isso? Próxima lâmina. Nós poderíamos relacionar a legalização da maconha, legalização do aborto, movimentos homossexuais, corrupção crescente em todas as esferas, escalada da violência e tráfico de drogas, banalização de valores familiares e morais, como a iniquidade? Sim. O comportor nos dias de hoje, mais do que nunca, ele tem um papel importante através das literaturas que ele faz chegar até as pessoas e que combate de uma forma muito sucinta, de uma forma muito determinada. Todas essas coisas que estão mencionadas aqui e relacionadas com a iniquidade. De forma que o abandono moral, como está no próximo slide, e a iniquidade e o crime são vistos em toda parte. E são realmente tempos difíceis esses, sinais atuais da vinda de Cristo. Declínio da moral e do caráter, lares desfeitos pela falta de amor, filhos levantando-se contra os pais e estes contra aqueles, e a propagação da violência, muitas vezes apresentada em filmes como Justiça com as próprias mãos e dos vícios, e a crescente onda de sexo. O comportor tem um papel muito importante através dos livros que ele distribui para as pessoas. A revista Nosso Amiguinho, ela combate de uma forma que podemos dizer assim, que vem de Deus, que as pessoas que a editam são pessoas que oram antes de fazer a edição, combate o declínio da moral e do caráter, já desde as criancinhas. É dos pequenos que se fazem os grandes. De forma que o crescimento do pensamento herético, o crescimento do ocultismo, com o diabo trabalhando, como está no próximo slide, o diabo trabalhando nos meios de comunicação, no cinema e na televisão, e as pessoas são literalmente afundadas por todas as mensagens que esses filmes, programas transmitem. Poderes do mal iniciaram a sua ofensiva decisiva. Estamos no tempo do fim. Estamos muito próximos do retorno do Rei. E esses sinais mostram que a cada dia, este momento está mais próximo. E o próximo slide, o que é que diz? Doenças. Essas são as doenças em que no nosso cotidiano nós, vamos dizer assim, convivemos com elas. E sabemos que as doenças cardíacas são as que mais matam, não só no Brasil, como no mundo. Mas de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo têm problemas de pressão alta, diabetes, acidente vascular cerebral e o câncer. O câncer não é a doença que mais mata, mas é a que mais faz sofrer. Sofre tanto o paciente como as pessoas que estão ao seu redor. O comportor tem um papel importante nesse sentido também. Ele procura
aliviar, minorar o sofrimento desse sinal atual na humanidade que são as doenças. Ele procura também as pessoas entenderem que prevenir é melhor do que remediar. E o próximo slide fala que o tempo em que nós estamos vivendo, essa geração está testemunhando algo inédito. Houve outras pandemias, houve a gripe espanhola, tudo bem. Mas essa pandemia, ela afetou a tudo e a todos, em todos os sentidos. As nossas literaturas falam sobre essa pandemia. As lições que elas trazem para a gente. Onde você está colocando a sua confiança? Está esperando que uma vacina, de uma forma miraculosa, em um período menor que 2 anos, que 1 ano aconteça, para que você volte a ter uma vida normal? Será que voltaremos a ter a normalidade como tínhamos antes? Você está colocando a sua confiança em vacina? Será que ela virá mesmo em tempo hábil para isso? Será que a vida será a mesma de antes? Neste campo de batalha em que nós estamos vivendo, sinais da volta de Cristo Jesus. As nossas literaturas mostram, e está cada vez mais claro, essa revista que vocês estão vendo veiculada aqui, e muitos de vocês aí são assinantes, parabéns para vocês. E muitos de vocês conhecem. E talvez alguns não conheçam ela. Ela existe há 81 anos aqui no Brasil. Sempre enfatizando que o importante é você fortalecer o seu organismo, o seu sistema imunológico. E hoje é o que todo mundo, que toda a ciência fala em decorrência desse vírus. 81 anos pregando uma mensagem de que prevenir é melhor do que remediar. Vida e saúde, é isto que Deus quer para os seus filhos, para as suas criaturas, enquanto ainda estão aqui neste mundo pecaminoso. Deus quer que nós acertemos mais e erremos menos. Os comportores ainda têm a oportunidade de, em tempos de crise, se reinventarem para fazer o seu trabalho. Eu fico, às vezes, assim, pensando como tem pessoas assim que se preocupam conosco. Inúmeras mensagens chegaram a mim, com certeza chegaram também para os meus colegas. Como é que está o seu trabalho? Você está conseguindo trabalhar? Porque o comportor trabalha visitando as pessoas, tendo contato com as pessoas. E nesta pandemia tudo mudou. Mas pela graça de Deus, nós ainda conseguimos fazer o nosso trabalho. Em menor escala, mas não paramos. Continuamos. A Igreja de Deus e a comportagem nasceu na mente de Deus. Ela está vendo meios de reinventar a comportagem. Comportores tornando-se consultores de saúde, indo nas casas das pessoas, acompanhando a saúde da pessoa através de um questionário e ajudando ela a solucionar os seus problemas através da mensagem de saúde contida em nossos livros. Consultores de educação, fazendo um questionário também com os pais, a nova geração. A nova geração está tendo dificuldade de criar os filhos, de entender os filhos. As crianças estão muito evoluídas, nascem há 1000 anos-luz na frente da gente. Estamos vivendo uma era virtual. Parece que o bebezinho já nasce com o dedinho nas teclas de um smartphone, fazendo algumas coisas que pessoas de mais idade não conseguem, as crianças estão fazendo. Não os bebezinhos, as crianças de menor idade. 3, 4, 5 anos já estão mexendo nos celulares. Os pais estão tendo dificuldades. O consultor de educação, ele trabalha não só vendendo uma revista Nosso Amiguinho para as famílias, mas também orientando os pais como lidar com essa situação. E nessa pandemia, no confinamento, as crianças ficaram em casa. E aí os pais viram o que é ficar com crianças em uma sala de aula, como as professoras ficam.
Parabéns às professoras. Parabéns, professora. Mas os pais agora, eles passaram a conviver com as crianças em casa. Eles têm que ocupar o tempo delas. E muitos entregam celulares. Muitas coisas tem ali que eles não conseguem controlar e que pervertem o pensamento da criança. Lembrando-se que a nossa revista Nosso Amiguinho, as quais os colportores distribuem através das suas vendas, ela contribui veementemente para a formação do caráter da criança. Ah, amigo adventista, irmão adventista, valorize as suas revistas. Valorize as suas revistas. Não pensem só em ajudar um colportor, mas pense também em ser ajudado. E muitas vezes o pensamento de um irmão ao comprar uma literatura nossa é assim: eu vou comprar para te ajudar. Não resta dúvida, está contribuindo com o nosso trabalho, mas também você é o principal alvo a ser ajudado. Revista de Saúde, Nosso Amiguinho, o livro Mistério da Profecia, um livro que está sendo disseminado. Muitos de vocês aí, na Igreja do Jardim lá, compraram esse livro e deram para outras pessoas, porque você também pode ser um colportor. Você tem os livros Esperança, o livro missionário do ano, que você pode estar distribuindo também e fazendo esse trabalho, porque o livro é o pregador silencioso. Como disse o texto do Mantendo Viva a Visão desta manhã, Deus ordenou a colportagem como um meio de apresentar perante o povo a luz contida em nossos livros. Ela diz que devemos colocar diante do mundo, tão depressa quanto possível, os livros necessários para a sua educação e esclarecimentos espirituais. Na verdade, meus amigos, não só eu, a Helenice somos ou estamos colportores. Eu não costumo dizer que sou colportor. Costumo dizer que estou colportor. Não sabemos o dia de amanhã. Mas pela graça de Deus eu quero entregar o meu prospecto nas mãos de Jesus. Esse é o meu plano. Mas eu estou colportor há 23 anos. Há 23 anos fazendo esta missão. E ajudando a igreja nos seus diversos segmentos. Porque todos os segmentos da igreja são importantes. A colportagem é apenas um deles. Todos são importantes. Eu gostaria de finalizar nesta manhã dizendo que Jesus está prestes a voltar. Jesus está prestes a voltar. E que muitas coisas, e principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, meus irmãos, precisamente de março para cá, deixa bem claro que Jesus está perto de voltar. E que esses livros distribuídos, vendidos, não são um trabalho em vão. Vocês vão ver agora o testemunho que foi gravado assim casualmente por uma pessoa, é o testemunho de uma pastora evangélica a respeito do livro O Grande Conflito. Pode veicular. As ofertas, amém? E antes de nós orar, ele falou da Ellen White. Esse livro, irmãos, ele falou de uma profetisa que Deus tinha levantado para pregar a última, né? As últimas. Eu não sei como, mas esse livro veio parar na minha mão uns 4 anos atrás. E até eu escutar o testemunho dele há um mês atrás, eu fui mexer nas minhas coisas e eu achei esse livro embaladinho. E esse livro me chamou a atenção no grande conflito. Fala tudo o que vai acontecer, nem tudo que está na palavra. Não é em vão que as coisas às vezes vêm na nossa mão. Amém? Então, se você quiser comprar um livro desse, não sei quem me deu, não sei como veio parar nas minhas mãos, não sei que está no meio dos meus tantos livros que eu tenho. Amém? O grande conflito de Ellen G. White. Amém? É muito bom. Eu já comecei a ler ele. Amém? Muito bom, mas tem que prestar atenção, tem que ler, escrever. Eu, pelo menos, compro livro, muitos livros, né? Lá em casa está quase uma biblioteca. Mas
Mas eu gosto de ler livros e com a Bíblia do lado e um caderno, porque eu vou anotando. Amém? Então vamos orar pelos nossos dízimos, as ofertas. Amém? Esse foi o testemunho de uma pastora. Pode passar, pode deixar essa lâmina, é a final. Esse foi o testemunho de uma pessoa que o livro Grande Conflito chegou em suas mãos. Nem ela sabe como chegou, mas com certeza foi um comportor que levou até ela. E eu poderia afirmar que todos os que se consagram a Deus para trabalhar como comportores estão auxiliando na proclamação da última mensagem de advertência ao mundo. Estão auxiliando na proclamação da última mensagem de advertência ao mundo. Vocês viram que coisa linda, meus irmãos? Gravado em um celular casualmente. Agora, quantos e quantas outras pessoas não estão sentindo o mesmo que essa pastora sentiu? Os livros já estão começando a brilhar. O retorno do rei está próximo. E até que ele venha, ainda há muita coisa a fazer. Há um dever que Deus nos confiou de anunciar Jesus ao pecador. E os livros é o pregador silencioso. A mensagem do livro chega onde o pregador não chega com a pregação, onde não há igrejas, onde não há verdade, os livros chegam. E como a pastora evangélica pentecostal falou, leia, mas leia com atenção, porque é muito bom. E um resumo de tudo isso que nós vemos, eu poderia parafrasear o que um pastor conhecido nosso, pastor Ricardo Furlan, passou lá pela igreja de Santo Amaro. Ele sempre pregava e nas suas pregações ele incluía as seguintes citações, dizendo que das 40 principais profecias que falam da volta de Cristo, 37 já se cumpriram, restando apenas 3 que estão em andamento. Não na devida ordem, mas essas 3 são a união das igrejas, o decreto dominical e a pregação do Evangelho. O meu desejo nesta manhã é que a igreja entenda o trabalho do comportor. Não cometa o pecado de vê-lo como um explorador. Não cometa o pecado de vê-lo como um simples vendedor. Se é que existe uma mercadoria que ele anda com ela, é algo de muito valor. De valor eterno. Algo de salvação eterna. Que a igreja continue tendo noção de que os próprios membros da igreja são convidados a serem comportores. Ou de forma efetiva, como nós fazemos, ou como um membro de igreja distribuindo o livro Esperança. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe e continue abençoando ricamente a Igreja Adventista do Jardim Lilá e todas as outras denominações religiosas que creem no retorno do Rei Jesus. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Depois dessa linda mensagem, vamos encerrar nosso culto cantando a música A Colheita. Um novo amanhecer, há trabalho a ser feito, ainda muito que colher. É Jesus que nos
Amém. Teremos a oração final agora. Isso mesmo, com o Senhor. Ok. Fechemos nossos olhos e vamos orar. Nosso bondoso Deus e nosso Pai. Antes de qualquer coisa, nós queremos te agradecer, porque, diante das circunstâncias, mais uma vez nós tivemos o privilégio de nos reunirmos, de cultuá-lo, de adorá-lo e de compartilharmos a nossa fé entre irmãos em mais um dia do Santo Sábado. Obrigado, Senhor, por ainda nos permitir que isso aconteça. Sabemos que mais para frente não será assim. Sabemos que dias difíceis virão, mas tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte do retorno do Rei, do retorno do nosso Senhor Jesus. E o nosso desejo, como cristãos adventistas, é ver Jesus voltar. Para que isso aconteça, Senhor Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a continuar trabalhando. O contexto atual não é favorável ao corpo a corpo, à pregação do Evangelho. Mas o Senhor pode realizar em nós o querer e o efetuar, e é um Deus que abre caminhos aonde não existem caminhos. Abre portas, proporciona meios de nós continuarmos preparando o caminho do Senhor. Pelos livros que contêm a mensagem de Jesus, haveremos de encerrar a pregação. Abençoa os comportores, ó Pai. Abençoe eles nas suas necessidades, nas suas famílias, nos seus anseios, nas suas provações. Abençoe os demais, todos os membros da tua igreja, que de forma indireta também são comportores. Abençoa a tua igreja, Senhor Deus. Abençoe em especial a igreja adventista do sétimo dia do Jardim Lilá, através do seu líder, pastor Cleiton, seus auxiliares, os anciãos, e todas as pessoas que cooperam na pregação do Evangelho e na salvação de vidas, pessoas de alma para o reino de Deus. Em nome de Jesus, oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo privilégio de compartilhar a palavra com vocês. Muito obrigado aos meus amigos. Não vou citar nomes porque tem muitos. Tem muitos amigos. E faremos mais amigos ainda. E no céu estaremos todos juntos. Um abraço a todos.